Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 31, tá? É uma aula de revisão da unidade, ok, pessoal? Então a gente vai trabalhar aqui os principais tópicos de Física desta unidade. Então, vamos nessa! Dá uma olhadinha. Vamos falar sobre, nessa revisão da unidade, as leis de Newton, né? Primeira lei de Newton, terceira lei de Newton, força de atrito, segunda lei de Newton. Tudo isso está lá aqui na aula 31. Vamos nessa. Primeira lei de Newton. Vamos aqui, pessoal. Primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton, ela vai destacar o quê? O conceito de inércia. Então, o conceito de inércia. Um corpo tende a preservar o seu estado de movimento, a menos que uma força externa ou contrária atue sobre ele. É a famosa lei da inércia. Se o corpo está em movimento, ele permanece em movimento. Se ele está em repouso, ele permanece em repouso, a menos que uma força atue sobre ele, tá? Aí nós vamos trabalhar sobre o conceito de força, né? O conceito de força, ele aplica-se uma força no corpo, essa força tem a capacidade de mudar o estado de movimento desse corpo, de causar no corpo uma aceleração, por exemplo, ok? Dá uma olhada aqui, ó. Então, por exemplo, eu posso usar a força e relacionar força e aceleração para ter um conceito de força e relacionar no sistema internacional. Como a força no SI, em Newton, ou em uma unidade fora do SI. Relacionando os dois, ó. Quilograma-força, 9,8 newtons. Dando sequência. Vamos lá, dando sequência. Força na concepção de Aristóteles e força na concepção de Galileu. No entendimento de Aristóteles, quando você aplicava uma força num corpo, mudando o estado de movimento sobre ele, na ideia de Aristóteles, só haveria movimento se você ficasse aplicando uma força contínua nesse corpo. Então você deveria ficar aplicando a força ali, ó, o tempo todo, e aí sim ele estaria em movimento. Segundo Aristóteles, no momento que você para de aplicar a força sobre ele, o corpo vai mudar o estado de movimento para o repouso. Galileu, após inúmeros experimentos, mostrou que não é bem assim. Se você tirar todo o atrito, eliminar o atrito existente entre o corpo e o solo e aplicar uma força inicial nesse corpo, ele vai permanecer em movimento de forma indefinida. Ou seja, ele vai ficar em movimento e trajetória retilínea e com velocidade constante, ok? Então, a conclusão de Galileu, né? Se ele está em repouso, é necessário uma ação para mover, para colocá-lo em movimento. Mas se ele está em movimento e você aplicar uma força inicial sobre ele, ele vai se mover com velocidade constante em linha reta também. Na aula 22.1, falamos sobre a terceira lei de Newton, né? A lei da ação e da reação. A lei de Newton vai dizer o seguinte, você vai ter um par de forças, né, atuando, uma lei de ação, ó, de ação e reação, um par de ação e reação. Essas duas forças, elas têm o mesmo módulo, tá? Então elas têm a mesma intensidade, elas têm a mesma direção. Então, por exemplo, se uma está na horizontal, a outra está na horizontal. Se uma está na vertical, a outra está na vertical. Então tem a mesma direção. Mas elas têm sentidos contrários, né? Sentido contrário que vai dizer o seguinte, uma força está para a direita, então a outra está para a esquerda. Uma força está para cima, então a outra está para baixo. Uma força está daqui para lá, então a outra de lá para cá, tá? Sentidos opostos. Agora, outra coisa, a terceira lei de Newton vai falar que essas forças têm a mesma natureza. Então entenda que você tem força de contato e força de campo. Então, se uma força ela é de contato, a força de reação vai ser de contato. Se a força aplicada é de campo, a força de reação também vai ser uma força de campo. Logo, elas têm a mesma natureza. Olha só, aí considerando ainda a terceira lei de Newton, se eu aplico uma força, né, dando um chute numa bola, a força de reação que a bola exerce sobre o pé, ela vai ter a mesma direção, o mesmo módulo e sentido contrário. Quando você tenta com o martelo pregar um prego,
né? A força que você aplica do martelo sobre o prego, em módulo, vai ser igual à força aplicada pelo prego sobre o martelo. Ok, pessoal? Quando um corpo ele se move numa trajetória circular, né? E está orbitando um outro corpo, ele vai ter sobre ele a aplicação de uma força, né? Uma força centrípeta, que é uma força de atração gravitacional também. E nesse caso é uma força de campo. Significa que um corpo não está tocando o outro para exercer uma força. Então, força de campo é o exemplo da força gravitacional. Falamos lá na aula 23.1 da força de atrito, né? Trabalhamos o conceito de força de atrito. Vamos pensar o seguinte, a força de atrito, ela sempre se opõe ao movimento. Então, quando você tenta mover o corpo e que está em repouso, você tenta mover o corpo, você vai ter uma força oposta a essa tentativa de movimento. Essa força oposta é o atrito estático. Mas no momento que você conseguir mover esse corpo, aí você vai ter um outro atrito, que é o atrito dinâmico. De qualquer forma, a força de atrito sempre vai ser contrária ao sentido da aplicação dessa força no sentido de movê-lo, tudo bem? E aí nós representamos aqui, ó, pela letra FAT, né? Força de atrito, ok? Então vamos lá. Força de atrito se opõe à tendência do movimento sobre uma superfície. Um dos fatores para a existência da força de atrito é você ter superfícies irregulares, rugosidades, ok? Então ela está relacionada com a compressão também. E essa compressão, olha só, da força de atrito, ela vai depender aqui, ó, do sentido da força que eu estou aplicando a minha força original. A força F está para a direita, a força de atrito está para a esquerda. A minha força F está para baixo, na vertical para baixo, a força de atrito vai para a vertical para cima. Se a minha força F está na vertical para cima, a força de atrito fica na vertical para baixo. E se a minha força F está na horizontal para a direita, a minha força de atrito, olha só, aqui, a minha força F está na horizontal para a esquerda, a força de atrito vai para a horizontal para a direita. Ou seja, todos esses exemplos aqui te mostram que a força de atrito é oposta à força que está tentando mover esse corpo, tudo bem? Então vamos lá. Aí eu tenho uma força de atrito estático máximo, ou seja, naquele momento que eu vou aplicando uma força e o atrito vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, chega um momento em que o atrito não consegue mais segurar o corpo. Então ele já está na iminência de se movimentar, está na iminência do movimento. Quando ele está nessa iminência de movimento, ele está quase querendo se mover, então você tem uma força de atrito estático máximo. A partir dela, você vai ter a força de atrito cinético, tá? Então aqui você tem em repouso, né? Você tem aqui, ó, o corpo está em repouso, e aqui ele está na iminência de movimento. Logo, a força de atrito estático, ela cresce de forma linear, sempre anulando a força aplicada. Mas quando ela chega na iminência do movimento, que o corpo vai se mover, então a força de atrito cai e fica constante, que ela é a força de atrito cinética. Então aqui, ó, força de atrito máximo é o valor limite, né? E se você consegue ultrapassar a força de atrito estático máximo, significa que você consegue vencer o atrito estático e esse corpo começa a se mover. Você vai ter um movimento. Aí você fala, mas acabou o movimento, então o corpo não vai mais ter atrito. Não, pelo contrário. Ele se movimenta e ele também tem atrito, só que é um atrito menor, que é o atrito cinético ou atrito dinâmico. Ok? Olha lá, ó. Ele está se movendo. Ok? Lá na aula 24.1, falamos sobre a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, relação entre força e aceleração e a massa de um objeto, tá? E aí, o que diz a segunda lei de Newton? Vamos lá, pessoal. Manda na tela. O que diz a segunda lei de Newton? Ela vai dizer o seguinte, olha só, das três leis de Newton, a segunda é a que traz uma equação muito aplicável em várias situações cotidianas. Enquanto que a primeira lei, que é a da inércia, ela é uma lei mais qualitativa, conceitual. A terceira lei, ela relaciona um par de forças que está atuando no corpo, ok. Mas aqui a segunda lei, ela é, de fato, não é que ela é mais importante, mas ela se aplica muito mais, porque ela relaciona o qualitativo e o quantitativo das grandezas. Então ela vai dizer o seguinte, se eu analisar
todas as forças que estão sendo aplicadas em cima desse corpo. Todas elas. E aí eu vou trocar todas elas por uma só. Quando eu troco várias forças aplicadas sobre o corpo por uma só, eu estou falando que eu estou substituindo elas pela força resultante. Então tem 3 forças aplicadas no corpo, mas eu posso trocar as 3 por uma só, para dar o mesmo resultado. Então eu estou trocando elas pela força resultante. Um único vetor que faz o papel de todo mundo. Pronto. Essa força resultante, matematicamente, ela é igual à massa do corpo multiplicada pela aceleração adquirida pelo corpo, tá? Então essa é a descrição matemática da equação. Então aqui, por exemplo, olha só, eu vou ter um bloco A, né? Tá numa superfície sem atrito, ele tem uma tensão, está sofrendo uma tensão aplicada por essa corda que está passando por uma roldana, um sistema de polia, e ele tem um outro corpo dependurado aqui, ó. E esse outro corpo vai ter peso, vai ter força aplicada, ok? Vamos lá, pessoal, manda na tela. Então, olha só, vamos rabiscar um pouquinho aqui, ó. Aqui eu vou ter a tração, ok? Aqui eu vou ter a força normal, aqui eu vou ter a força peso 1 do primeiro corpo. Aqui no segundo corpo eu vou ter a mesma tração T e vou ter o peso 2 do segundo corpo, ok? E aí, como não tem atrito, sem problema. Então, para o primeiro corpo, eu vou ter a tração é igual à massa desse primeiro corpo, M1 vezes a aceleração. O segundo corpo, ele está descendo, então é o P2, peso 2, menos a tração, massa do segundo corpo vezes A. Aí eu tenho um sistema de equação. Quando eu somar, vai cancelar as trações, então eu vou ter aqui o peso 2 é igual a massa 1 mais massa 2 multiplicado pela aceleração. Logo, a aceleração vai ser o peso 2 dividido pela massa 1 mais massa 2. Logo, a aceleração vai ser a massa do primeiro corpo multiplicado pela gravidade e dividido pela massa 1 mais a massa 2. Tudo bem? Aqui é peso 2, né? Perdão, aqui é massa do segundo corpo multiplicado pela gravidade dividido pela massa 1 mais a massa 2. Ou seja, esse sistema aí de equações, ele é montado pela segunda lei de Newton. Por quê? Porque eu estou visualizando uma situação problema, onde eu tenho 2 corpos, onde eu consigo aplicar a segunda lei de Newton para cada corpo e depois eu vou montar um sistema de equação. Tudo isso para encontrar o valor da aceleração adquirida, né, no sistema. Agora, essa aceleração ela vai ser a mesma para o primeiro corpo e a mesma do segundo corpo. Assim, como eles estão juntos, eles estão se movendo juntos, e esse cabo é um cabo dito inextensível, então a aceleração adquirida pelo primeiro corpo vai ser o valor encontrado para a aceleração do segundo corpo. Só que em módulo, tá? Em módulo, porque a aceleração é um vetor, tem módulo, direção e sentido. Logo, o módulo vai ser igual daqui e aqui. Só que a direção aqui é horizontal e sentido para a direita, e a direção aqui vai ser vertical e sentido para baixo, tá? Então, o que eu posso dizer é que os 2 corpos estão em módulo com a mesma aceleração. Vamos nessa! Continuando, então a segunda lei de Newton, relação entre força e aceleração. Força e aceleração, elas vão agir no sentido da causa e do efeito, certo? Ah, então o corpo vai se mover, vai ser acelerado, pronto. Qual é a causa? A causa é a força que eu estou aplicando, a causa do movimento, a força. E o efeito dessa força que eu estou aplicando? O efeito é que ele apresente uma aceleração. Então esse bloco aqui, ele vai ter o quê? Uma força resultante sobre ele e uma aceleração. Um detalhe, força resultante e aceleração têm a mesma direção e o mesmo sentido, tá? Eles têm a mesma aceleração e o mesmo sentido, porque quando eu anoto a equação da segunda lei de Newton, que é força resultante é igual a massa vezes a massa, ela tem valores somente positivos, não tem corpo com massa negativa. Logo, o sinal do A, da aceleração, vai ser o sinal da minha força. Por isso que os 2 vetores vão estar sempre na mesma direção e no mesmo sentido. Continuando, lá na aula 25.1, também falamos da segunda lei de Newton, parte 2, vetores, força e aceleração, a expressão matemática da segunda lei. Aí na segunda lei de Newton, para essa expressão, eu vou ter 2 vetores, força e aceleração. Vetores porque eles têm módulo? Tem, é a intensidade. Eles têm direção? Sim, eles têm uma direção.
pode ser horizontal, pode ser vertical. Eles têm sentido? Também tem um sentido. Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Na segunda lei de Newton, você vai considerar a massa de um objeto e os vetores de aceleração a partir, né, de uma relação matemática entre eles. Aí essa relação matemática, olha só, vai ter uma expressão matemática para a segunda lei de Newton, que vai ser esta expressão aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Uma equação bem simples, mas que você tem que tomar muito cuidado, tá? Para não cometer um equívoco na hora de resolver o exercício. Porque o maior desafio está em você calcular ou considerar quem é a tua força resultante. Aí você vai analisar. Ah, o par de forças está na mesma direção e sentido, tem que somar. As forças estão opostas, aí você vai ter que subtrair. As forças estão perpendiculares, então você vai ter que fazer um teorema de Pitágoras para achar a hipotenusa. Então, cada caso é um caso, tá? Então, para a força resultante, você tem que ter muita atenção na orientação dos vetores. Não tem uma solução única para todas as questões aqui. Por isso, muita atenção na hora de achar o FR. Continuando, na aula 27.1, né, falamos da segunda lei de Newton, parte 4, massa e peso, força-peso, variações do peso e medida de massa. Nesse ponto, olha só, massa e peso. Massa é uma grandeza escalar, né, medida em quilogramas. Peso é uma grandeza vetorial, medida em newtons. O peso é uma força, a massa é um escalar, ok? Então, deixa isso bem claro. O peso, olha lá, grandeza vetorial, é uma força, é um tipo de força. E como que eu calculo o peso? Simplesmente eu tenho que pegar a massa do corpo e multiplicar pela gravidade local, né? Então, massa multiplicado pela gravidade vai dar a intensidade do seu peso. Agora a massa, olha só, massa é uma grandeza escalar, ok? E a massa, eu consigo calcular a massa se eu conhecer qual é a força resultante aplicada sobre o corpo e dividir pela aceleração, sendo que essa massa, ela está sendo medida em quilogramas, tá? Então tá aí, ó, grandezas escalares é só o valor seguido da unidade. Grandeza vetorial, eu tenho que saber qual é o módulo, qual é a direção e qual é o sentido desse corpo. Agora você fala assim, professor, como que eu consigo alterar o peso, né? Ah, como que altera o peso? Bom, suponha que você tem a mesma massa e você quer alterar o peso. Uma solução seria você ir para uma região ou para uma localidade que tem uma gravidade menor. Por exemplo, o mesmo astronauta na Terra, ele vai ter uma massa que é exatamente a mesma massa que ele teria na Lua. Então, na Terra e na Lua, a massa do astronauta é a mesma. Agora, na Terra, a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Na Lua, aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, é bem menor. Então, esse mesmo astronauta que está na Terra, ao pisar na Lua, ele tem um peso menor, mas tendo a mesma massa. Então, se eu alterar o valor da gravidade, eu consigo alterar o valor do peso. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, massa e peso. Vamos nessa. Temos aqui, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. O peso, ele é vetorial, né? Um vetor peso. Como ele é vetorial, ele tem módulo, direção e sentido. A direção dele vai ser vertical, o sentido sempre orientado para baixo, tá? E esse peso em módulo vai ser a massa do corpo pelo módulo da gravidade. Perfeito. A própria massa, como ela é uma grandeza escalar, né? Ela vai ser um valor qualquer, vamos botar x, seguido da unidade, quilograma. Então, massa não tem direção, não tem sentido, não tem... Tudo bem? Essa representação geométrica que o peso tem, a massa não tem. Mas os dois estão relacionados. Você fala assim, peso e massa não são a mesma coisa. Mas matematicamente você relaciona os dois através desta equação aí, né? P é igual a m vezes g. Ok? Então, olha só, pessoal. Agora eu desejo para você uma excelente avaliação parcial, né? Desejo uma boa prova, que você consiga fazer essa avaliação com calma
e aí você vai ter o melhor resultado possível. Tchau, tchau!